Olá pessoal, professor Carlos aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês como construir uma curva de distribuição normal, né, no Google Planilhas, né, ah, uma curva de distribuição normal e um histograma também no Google Planilhas. Não há muitos vídeos, muitos tutoriais, né, como construir essa curva no Google Planilhas ou Google Sheets, e tem mais vídeos mostrando como construir no Excel, tá certo? Então, como fica mais fácil a gente construir no Google Planilhas, vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar como base aqui esse artigo, né, do Didática da Química, né, ensino de distribuição normal, disciplina de estatística aplicada à química, utilizando palito de fósforos, né. Então, eu vou pegar aqui esses dados, né, dos palitos. Então, nesse artigo, ele faz aqui uma forma mais fácil, né, de fazer essa análise da distribuição normal, né, com palitos inteiros. Depois queima o palito e aí depois ele vem aqui e traça uma curva de distribuição normal, né. O ideal é que sejam vários dados, mas aqui com 20 dados a gente já pode construir uma curva de distribuição normal. Quanto maior a quantidade de dados, mais vai se aproximar aqui de uma curva de distribuição normal. Se a gente observar aqui, né, após a queima, a média das massas dos palitos, elas diminuíram, né? Que a gente tem um desvio padrão e no centro da curva a gente tem aqui a média dos valores, certo? Então eu coloquei aqui nessa planilha, né, numerei os palitos e aqui coloquei as massas ah, ah, dos palitos, tá certo? E aqui eu vou começar a calcular aqui alguns dados estatísticos. Então a gente pode calcular a média, escrevendo aqui igual média, eu vou escrever em português, né? E aqui eu posso selecionar os dados, certo? Uma forma de a gente simplificar isso aqui é a gente também nomear os dados, né? Ele pode dar problema se tiver duas planilhas, né? Ou mais planilhas compartilhadas, porque aí esse nome de dados ele pode facilitar, ou se tiver distribuído por várias pessoas, pode complicar também a nossa situação. Mas vamos fazer aqui, por exemplo, para a mediana, a gente vai selecionar aqui os dados e aqui colocar aqui dados, intervalos nomeados e colocar esses dados aqui, chamar de massas, certo? Ou podemos colocar dados. Vamos colocar dados, ok? E nesse caso aqui já tinha feito alguns testes, né? Mas aqui no caso a gente pode escrever aqui igual mediana, e eu vou escrever em português mediana, porque como eu vou mostrar para vocês, dá uma certa confusão, né? Aqui colocar dados, né? E aqui ele já selecionou ali os dados e eu coloco Enter, né? E aí ele já calcula a mediana. Se a gente colocar, ver aqui, ele colocou como média. Então, média, mediana, só que aí pode confundir com a média, né? Média e mediana são diferentes, né? A média vai somar e dividir pelo número de dados, a mediana vai colocar em ordem crescente e pegar o dado do meio. Se o valor for par, esses dois pares serão somados e divididos por 2, certo? Que é o nosso caso, né, de dados pares, certo? A moda também eu vou colocar aqui igual moda, e aí colocar, abre parênteses e colocar dados, né? E aí aqui ele já selecionou os dados ali e eu aperto Enter. E ele já colocou a moda, né? O desvio padrão eu vou colocar igual desvio. E aqui eu vou pegar aqui o desvio padrão de desvipad, né? E aí colocar os dados. Selecionar os dados e ele calcula o desvio padrão. Pode ver que esse desvio padrão aqui é igual ao do artigo, né? Que deu aqui o desvio padrão 0,0124, tá certo? Dos palitos inteiros. Aqui eu vou calcular o máximo. E aqui eu posso selecionar, porque está escrito em português, né? Máximo. Todos estão escritos em português, mas no caso aqui,
os comandos, às vezes eles variam um pouco, né? E aí, mas no caso do máximo, dá para a gente utilizar o dado que ele indica aqui, né? Ou o comando que ele indica. Então, máximo dos dados, o mínimo dos dados, a faixa, né? Então, a faixa eu vou colocar igual o valor máximo menos o valor mínimo, ok? Depois a quantidade de dados. Eu fiz uma colinha aqui, né? Então, eu vou contar o número de dados. Então, igual, conte, e aqui números, a quantidade de valores numéricos do conjunto de dados. E vou colocar aqui dados. E aperto Enter. Então, foi 20, né? São 20 dados que a gente tem. Para o número de classes, tem algumas fórmulas que a gente pode utilizar, mas a mais fácil é a gente tirar a raiz quadrada da quantidade de dados, que vai ser aqui 20, né? E aperto Enter. E aqui a amplitude, né? A amplitude vai ser o incremento que a gente vai utilizar, né, para cada classe, vai ser aqui a faixa, né? Então, vou colocar aqui igual a faixa dividido pelo número de classes que a gente quer. E aí colocar aí 10, certo? Deu 0,0098, ok? E aí eu vou começar a construir aqui a, a nossa tabela, né? Então aqui é a classe, vou colocar 1, 2, 3, a gente voltou ali nos comandos do OBS. E aqui no caso, eu vou colocar aqui até 6, né? Assim, são 4,47 o número de classes. Pode ser que ele arredonde aqui para 5, às vezes ele passa aqui para 6 ou deixa 6, certo? O corte vai ser o valor mínimo, que vai entrar aqui no corte. Então, vou colocar igual ao valor do corte, que é o valor mínimo, que é esse daqui. E aqui no 2, eu vou colocar igual o valor de cima mais o incremento, é a amplitude do intervalo. Ah, e aqui eu vou colocar na linha, porque como ele vai copiar, eu vou copiar os dados para baixo, então aqui eu vou fixar a linha E11, para ele sempre pegar esse incremento aqui, certo? E aqui eu vou expandir para baixo. Bom, tem que ver se ele abrange aqui o valor, aqui 0,300, o valor máximo 0,136, aqui está 131. Pode ser que ele ultrapasse aqui, e a gente vai ver isso, se ultrapassa ou não, se tiver alguma frequência aqui abaixo desse valor, né? Vamos ver, senão a gente reproduz aqui para 7 classes, né? A frequência, deixa eu fechar essa parte aqui, deixa eu ver se dá para a gente ampliar um pouco mais, mais fácil de visualizar. Então, aqui estão todos os valores. Aqui a frequência, a gente vai colocar o comando de frequência. Já aparece aqui frequência. E a gente vai precisar dos dados, que são os valores das massas, e as classes, que vai ser esses incrementos aqui, né? Que vai ser a amplitude da faixa, que vai ser, no caso, essa parte aqui. Então, eu vou pegar aqui os dados, que a gente já colocou, né? Como dados, ponto e vírgula, e as classes eu vou pegar essas daqui, certo? E nesse caso aqui eu vou apertar Enter, né? Então aqui, ó, não apareceu nenhuma aqui, apareceu 0 aqui, então tá tudo certo, tá? Nós temos as frequências aqui. Bom, deixa eu casei aqui. Bom, aí aqui no caso a gente já tem as frequências dos dados que aparecem nessas classes aqui, né? Então aparece uma vez aqui
nesse corte, depois 3 vezes, 8 vezes e assim por diante, certo? Então a gente já tem aqui a frequência dos dados que aparecem nessas faixas, aqui ó, na amplitude aqui das classes, né? Ou nesses cortes aqui, ok? Aí agora a gente vai colocar a frequência normal, né? Então se eu colocar aqui igual a frequência normal, distribuição, né? Distribuição normal, né? E aqui no caso eu vou precisar do valor de x, que aqui vai ser o h, né? H3. Depois a gente precisa da média. Então a média vai ser esse valor aqui. Vou colocar ponto e vírgula. Esse valor aqui que é a média. Ok? Depois ponto e vírgula o desvio padrão. Então o desvio padrão é esse valor aqui. E ponto e vírgula. Aqui o cumulativo eu vou colocar falso, certo? Porque ele não vai fazer uma taxa de frequência cumulativa, né? A distribuição normal cumulativa ele vai somando, né? Então a gente coloca falso aqui, ok? Aqui também, como esses valores serão fixos, eu vou copiar para baixo também, então eu vou fixar a linha. Se eu colocar o cifrão aqui, ele fixa a linha e não vai copiar o valor de baixo, né? E aí vai sempre ser essa linha, né? Se fosse variar a coluna também, aí eu teria que fixar a coluna colocando o cifrão aqui antes do valor da coluna, que seria o E aqui, ok? Então a gente coloca Enter aqui, e aí ele já fez a distribuição normal. E aí eu faço aqui, copio para cá, e ele fez aqui, no caso, a distribuição normal, né? Para a curva de distribuição normal. Nesse caso aqui, os valores estão muito altos, né, em relação aqui à frequência. Para a gente fazer um gráfico, a gente poderia até fazer um teste de um gráfico aqui, inserir o gráfico, seria um gráfico qualquer, ó. Mas os valores aqui da curva de distribuição, em verde a distribuição normal, ela está muito maior do que os valores aqui da frequência. E a gente quer valores próximos. Então a gente vai ajustar isso, né, para que os valores sejam próximos, o gráfico fique mais interessante. Deixa eu deletar esse gráfico. Então aqui eu só vou multiplicar aqui esse valor aqui para ter próximo aqui da maior frequência, um valor aqui, esse valor ficar um pouco mais próximo da frequência. Fiz um teste aqui, e nesse caso aqui a gente tem, se multiplicar esse valor vezes 0,27, e aqui deixa eu voltar aqui, o OBS já está ali meio transformado, 27, apertar Enter, e aqui no caso, copiar, e aqui ó, esse valor aqui está próximo desse aqui. Então agora eu vou selecionar aqui, selecionar só essas 4 colunas e vou inserir um gráfico, certo? Ele já apareceu aqui. Aqui o tipo de gráfico, eu vou colocar aqui combinação, gráfico de combinação, certo? E já apareceu aqui muito próximo. Eu vou retirar aqui esse gráfico e o corte. O corte está certo. Distribuição normal, a frequência. Aqui no caso, eu vou personalizar aqui. O eixo X, ele vai ser o corte. E aqui eu corto o corte aqui das séries. Ok? Ó, então aqui já apareceu, já está mais ou menos interessante, né, o nosso gráfico. Deixa eu diminuir um pouco aqui. E aqui, deixa eu selecionar, colocar ele para cá. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui. E aí, nesse caso, ó, a gente já tem
a curva de distribuição normal, ele já está no formato de linha, às vezes não aparece certinho assim. Eu vou trocar aqui a distribuição normal por linha, e aqui no caso a frequência está na forma de coluna, certo? Só essa distribuição normal aqui que a gente vai ter que ajustar um pouquinho, porque está meio cortado, né? E aqui nesse caso a gente vai colocar aqui uma curva suave, né? E aí fica bem mais próximo aqui de uma curva de distribuição normal, ok? Depois a gente pode ajustar aqui, por exemplo, tirar essa parte aqui de cima, né? Colocar um nome para o gráfico, né? E fazer os ajustes aqui. Mas o grosso aqui, né? Esse gráfico com a curva de distribuição normal e o histograma, e aqui a gente tem os cortes aqui embaixo, né, mostrando aqui quais são as faixas aqui de valores, certo? Bom, então é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, né, como construir a curva de distribuição normal pelo Google Planilhas, né? E aqui, se vocês quiserem, eu também mostrei aqui, montei aqui alguns dados que a gente pegou do ENAD, né? Então, aqui os conceitos do ENAD, fizemos toda essa análise. Aqui eu peguei um conjunto de dados maior, né? Então, são 200 dados, né? Como é notas do ENAD, tem uma certa variação, né? Uma certa influência dos avaliadores, então não se aproximou muito de uma curva de distribuição normal. Talvez os dados de empresas, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo com dados de fabricação de peças, né? E aí, como tem uma certa norma de qualidade dentro da indústria, que algumas peças têm que ter os mesmos parâmetros, ou muito próximos dos parâmetros, então talvez a curva seja mais achatada e os dados muito próximos, ali os valores maiores, muito próximos da média, certo? Da média dos valores, ok? Mas aqui aí eu fiz aqui a mesma análise que a gente fez e tracei aqui uma curva de distribuição normal para o, as notas do ENAD de 2018, né? A gente pegou aqui esses dados e conseguiu traçar aqui essa curva de distribuição normal, ok? Então, é basicamente isso, né? Essa curva de distribuição normal. E aí a gente fica ah, por aqui. E se vocês quiserem, né, saber mais aqui sobre estatística aplicada à química, né, a gente pode fazer outros vídeos, ok? É isso e até mais.